Mas o ideal é que nós possamos identificar, a pessoa possa identificar o que leva ela a ter esse conflito, ela conseguir equacionar esse conflito internamente e a família vai ficar do jeito que está, porque cada um vai mudar no seu tempo. Então o ideal é que a pessoa consiga lidar com as questões das quais ela não compreende ou não aceita dos familiares dela, porque aí o que acontece na vida? Você vai gerenciar melhor a sua vida. Mas enquanto os elementos família não forem equacionados, você vai replicar isso fora. Está entendendo? Então, de repente, você não vai ter o melhor amigo, teu irmão, os seus pais não serão as pessoas mais próximas de você, em termos de você poder conversar, né? Mas você compreendeu o contexto, você conseguiu equacionar. Automaticamente, você não precisa substituí-los. Talvez você tenha pessoas que façam um papel muito mais intenso. Essa é outra questão, você não está substituindo e se tornando dependente, entendeu? Então isso deve ser pesquisado. O segundo, só dá o tópico mesmo. Do que se colocava como primeiro lugar. Narcisista. Então, o que ele colocou, a dica que ele deu, é legal vocês prestarem atenção, por quê? Vou reforçar todas as aulas possíveis. As técnicas que vocês vão aplicar, elas são técnicas poderosas. Algumas vocês vão perceber que vocês não viram em lugar nenhum, outras vocês falam assim, nossa, isso tem na internet também, tem. Tem na PNL também, tem na hipnose, tem. Mas as técnicas, elas serão extremamente eficazes com essa observação que vocês devem estar tendo a partir de agora. Por exemplo, o Jean falou várias coisas, então é legal prestar atenção para que fale assim, olha, o Ricardo falou isso, que o Jean falou, então esse é o ponto. Aí vocês vão entender na linha de raciocínio. Nós vamos fazer os exercícios, mas a prestar atenção no que a pessoa está falando é como prestar atenção no próprio paciente. Então ele falou que a pessoa quer estar em todos os pontos. O que é querer estar em todos os pontos? Né? E afirmar isso, é mostrar que tipo assim, eu me cuido, como ele colocou, eu me cuido, eu estou em primeiro lugar, eu estou fazendo isso. Então um ponto é o narcisismo, sim. Mas quando há uma colocação constante, é uma autoafirmação de alguma situação, ou de todas as situações que não ocorreram na vida dele. Não estavam ocorrendo. Aí ele coloca para mim também que ele também é inseguro, não confia nas pessoas. Então, certamente, ele não cuidava adequadamente dele, sofreu alguma situação de traição, de engano, e que ele falou assim, bom, agora eu cuido de mim, eu me protejo, e depois eu vejo as pessoas. Então ele estava no extremo, ou estava normal ali, movimentando na vida dele, sofreu uma dor, ele vai para um extremo. Agora eu sou meu amigo, eu sou meu irmão, eu sou meu pai, eu sou meu namorado, eu. Normal. Porque é o equilíbrio. Agora, se ele permanecer nesse ponto em primeiro lugar a todo momento, ele vai começar a se tornar realmente egocêntrico, narciso e vai ter problemas nos seus relacionamentos. Mas nesse momento, talvez seja o momento do equilíbrio dele. Então, é esse ponto que ele vai buscar. O que ele vai buscar? As dores, que levam ele a se proteger dessa maneira. Para que ele equilibre essa dor, tire a experiência e fala, bom, realmente eu devo me cuidar. Mas eu não preciso chegar nesse extremo. Tem momentos que eu posso fazer para as pessoas, tem momentos que eu faço por mim. Mas eu tenho que tomar cuidado com essa experiência, né, com esse fato que aconteceu e trazer a experiência sempre para essas movimentações. Então, qual é a técnica? Onde vocês iam aplicar a técnica? Nessa dor dele. Então, numa sessão já ia perceber e ia perguntar para ele assim, mas o que aconteceu? Você foi enganado? Alguém mentiu para você? Alguém traiu? Alguém... Sim, fala o ponto. Daí, é exatamente isso. Você vai criar uma técnica para essa dor. Porque você identificou qual é a dor que está impulsionando todo esse movimento. Pronto, acabou. Em relação a essa dor e tudo que ela ocasionava. Se fosse só isso a terapia dele, se a gente já tivesse conversado mais vezes com ele, ele falou assim, puxa, é isso. Mas a ideia é vocês conversando e falando, nossa, tem uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui. Então, de repente, posso fazer uma técnica pegando toda essa história aqui, criando uma história para envolver todo esse movimento dele. Pronto. Entendendo? Mas, tipo, nesse caso sempre vai existir uma dor para ele ter ficado assim? Não pode ter sido um problema de infância? Uma dor. Mas ele pode não lembrar. Não. Vamos pegar esse caso aqui, né? Ele é desconstruído, né? Dá para pegar uma situação. Entendeu? A gente vai pegar, às vezes, fatores limitantes que nós percebemos que existe o fator limitante, mas entendemos onde foi iniciado. Mas pelo fator limitante nós podemos criar uma situação, né, desbloqueando o fator limitante, independente de quando começou.
entendeu? Porque daí se ele desbloqueia o fator limitando e fortalecendo o ego dele, né, o eu dele, automaticamente ele consegue lidar com situações. Porque no caso dela, vocês estão acompanhando, se estiver acompanhando, levanta a mão. É que nem o Word, quando você manda corrigir um arquivo, você encontra uma palavra, uma letra errada na palavra, certo? Você fala assim, puxa, se está errado aqui, possivelmente pode ser que eu, né, esteja errado em outros locais. Você faz o quê? Vocês viram o corretor como funciona, né? Você coloca exatamente como está a palavra e ele vai corrigir tudo que está exatamente daquele jeito. Tem a opção, né? Entendeu? Então é o que vai acontecer. Agora, quanto mais eu entender... A pessoa não precisa nem lembrar exatamente. Exato. Então, quanto mais inteligente for o corretor, melhor é. Então, de repente, fala assim, nossa, será que não tem? Vamos falar que seja abraçar e eu escrevi com C, né? Não coloquei o cedilha. Só que o abraçar tem uns que está em maiúsculo, tem outro que está em minúsculo e tem uns abraçar que você colocou aspas. Então, o seu corretor ortográfico é mais inteligente e você coloca todas as opções em abraçar. E ele vai lá e corrige todos. Entendeu? De repente, se o corretor não é tão inteligente, ele vai corrigir só daquela forma. Então, ele vai precisar de mais técnicas. Por isso, quanto mais eu estou olhando a situação, melhor eu aplico a técnica. Porque aplicar a técnica é a última coisa. Por isso que, basicamente, não vai ser a última coisa que eu vou ensinar para vocês. Mas eu estou trabalhando bastante aqui, porque senão a gente sai aplicando técnica. Que nem doido. Ah, que legal, Tipo, vai ter resultado, sim, porque vai acontecer alguma coisa. Sempre que você aplica uma técnica, alguma coisa acontece. Mas você não sabe exatamente se é no local certo. Porque você pode estar gerando uma outra situação problemática. Ou uma situação que resolve uma, mas mexe em outras e você nem sabe que mexeu. Agora, se você sabe, a pessoa está assim, vou mexer aqui na questão pai, ele vai ficar bem, mas vai mexer em outras questões. Qual? Por exemplo, ele tem um sócio que é o pai dele. Esse sócio engana, enrola ele, tem certos problemas tipo, não. Aí você percebe que o sócio é pai. Você fez uma técnica e resolveu. O que vai acontecer se você não olhou? Ele vai voltar para você e falar, nossa, eu estou brigando com o meu sócio, não me dou bem mais com ele, não sei o quê. Nossa, o que será que aconteceu? Estão entendendo? Você mapeou direito, então se você mapeou, você fala assim, nossa, vai ter situações aqui agora. Porque essa pessoa não vai mais ser. Então eu tenho que levantar o que tanto é a relação entre os dois. Né? É pai, mas o que mais? O que desenvolver entre eles? Amizade, cumplicidade, respeito, ou tipo, ele é dependente porque não teve um pai. Então aceite esse sócio e fica forçando a barra com ele. Então essa é a ideia, porque senão a gente aplica a técnica, equilibra e desequilibra a pessoa em várias áreas. Então, assim, que responsabilidade é essa? Entendeu? Então essa é a parte sistêmica, a gente olhar as pessoas. Mais ou menos, eu vi a foto lá, ele fez com o bonequinho, o Alex, a parte sistêmica. Ah, sim, foi. Fez com o bonequinho. A gente não vai usar bonequinho, mas a gente vai fazer o desenho, né? Que vai colocando os elementos, né? Que compõem a situação, ou seja, o que é uma terapia, como que é o nome dela? Constelação? Constelação, que é a constelação, nossa constelação psíquica. A constelação é você trabalhar todos os elementos que compõem a sua vida. Né? Então, quem compõe a sua vida? O que vocês estão fazendo agora? Vocês estão montando uma constelação. Tá? Quem representa para aquela pessoa? Esse. Então, você percebe que essas pessoas têm influência mais ou menos na vida dessa pessoa. Então, dentro do contexto que vocês vão estar mais conversando mais com essa pessoa, vocês vão perceber que, do levantamento que vocês fizeram, falam assim, nossa, agora eu estou entendendo o que essa pessoa está fazendo ou não. Para que quando você construa uma vivência psíquica nela, você já saiba quem estará colocando como representante de pai, de mãe, de pessoas que faltaram. Certo? Porque quando a pessoa está falando, que esse é o caminho, não é exatamente o que a pessoa vai falar, mas como ela está falando. Né? A Gabi colocou, a hora que eu perguntei do pai, eu senti, Fabi, nossa senhora. Eu vi que todo mundo olhou e falou, gostaram do exemplo? Né? Então, com a Fabi, ela colocou assim, eu perguntei do pai e senti isso e aquilo, né? Uma aversão, um medo, ela estava carente. Então, pronto. Então, você percebeu que ali existe uma dor. Dor de ódio, dor de raiva, dor de carência. Então é interessante. Mas dentro de uma anamnese mesmo, o correto, o ideal é nós sairmos dessa técnica, sairmos da pergunta e entrarmos na conversa. Então tem pessoas que fazem terapia conversando, mas porque elas não sabem fazer terapia e ficam conversando.
E não tem técnica nenhuma por trás da conversa, está batendo um papo. E você está lá, tipo, acho que é assim mesmo, né? Você está conversando, está comigo. Mas ela não sabe fazer terapia, só fica conversando, tipo, né? Não vai chegar a lugar nenhum, porque a pessoa não tem técnica por trás da conversa. Porque a conversa, ela facilita o dia a dia. Você está conversando, a pessoa vai falando, como você falou no início, né? No começo a pessoa está muito defendida, depois ela vai diminuindo. A conversa, gente, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela quebra todas as defesas. Porque você está conversando. Ah, como foi seu dia? Ah, como que tá? Tu achou fácil o caminho? Você só vai soltando. Então, tipo assim, não começou ainda já. Começou a hora que você entrou. A hora que você entrou lá, eu estava olhando como você entrou, se você entrou ofegante, se entrou bravo, se não entrou, entendeu? Então a pessoa não percebe que você está investigando ela. Se ela não percebe, ela só fica esperando as perguntas. De vez em quando você faz uma pergunta específica, sem dúvida alguma, porque às vezes não dá para colocar num contexto de conversa. Então o ideal é desenvolver a conversa, mas por trás está tudo o que vocês querem, que é o que nós vamos desenhar hoje na anamnese. Aí a pessoa nem vai perceber que você está... Quanto de informação que o principal, que eu falei agora há pouco para vocês, né? E tudo que vocês estão falando, é o norte. Né? Aonde essa pessoa quer ir. O que essa pessoa quer com tudo isso. Porque se ela fala assim, eu estou com um problema de relacionamento. Daí começa a contar e fala que já tem um problema com o pai. Né? Ou que isso não se dá bem. Então eu sei que esse elemento pai, né, é um impulsionador para ocorrer ou não algo positivo aqui. Ela fala que tipo, tem um cachorro. Né? Eu falo, bom, então o cachorro está sendo um componente que está sustentando a falta disso. Então, tudo que a pessoa falar, eu vou ver o que contribui para se aproximar desse objetivo e o que nesse momento não é. Então, por enquanto, não há um objetivo, há mapeamento de tudo. É isso que eu quero que vocês façam, mapeamento. Porque se vocês já têm um objetivo, então acontece, vocês começam a eliminar um monte de coisa que de repente falam, peraí, aí fica um estudo de caso. Aí estudo de caso vai demorar muito tempo. Então a ideia é tipo assim, não, vamos ver tudo que tem que ser visto, depois com o objetivo vocês vão falar, vão saber o que é ou não necessário. Entenderam?